Oi, meu nome é Arthur, mas você pode me chamar de Mars. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu gato Caju. Não, brincadeira. Eu vou falar sobre a trilogia A Terra Partida, da N.K. Jemisin. Uma trilogia de livros de fantasia, a série que ganhou o prêmio Hugo 3 vezes consecutiva. E que também virou a minha série favorita de uns anos pra cá. Mas eu sei que esses livros não são pra todo mundo, então eu acho muito importante trazer uma resenha completa, cheia de detalhes, pra você poder entender aonde que você se encaixa, se você tem mais chances de gostar muito a ponto de virar uma das suas séries favoritas, ou se essa série realmente não é pra você. Vamos começar então pelo enredo. A trilogia começa com o livro A Quinta Estação, e ele é contado aí intercalando a visão de 3 personagens, cada uma delas em um estágio da vida. A gente tem a Essun, que é uma mulher adulta, a gente tem a Sayanite, que é uma jovem adulta, e a gente tem a Damaya, uma criança, nesse mundo que é, pra dizer o mínimo, aterrorizante e cruel. Esse mundo, ironicamente, é chamado de Aquietude, é um mundo muito afetado por abalos sísmicos continuamente, tanto que a população desse mundo começou a batizar os momentos em que um grande abalo acontece. Todo mundo precisa deixar suas vidas normais para se preparar para sobreviver de A Quinta Estação. Então, além das 4 estações que a gente já conhece, né, primavera, verão, outono e inverno, existem as quintas estações, que são os momentos em que desastres naturais enormes ocorrem e as pessoas todas precisam parar o que elas estavam fazendo, parar de viver para focar em sobreviver. E é num momento desse em que uma quinta estação, a maior quinta estação já vista, é iniciada, que a gente começa a acompanhar a história das nossas personagens. O livro literalmente começa nos falando que é assim que o mundo acaba, que essa vai ser a última quinta estação e que o mundo, por fim, vai terminar depois dela. Tipo, não tem saída. É isso que vai acontecer e ponto final. Então esses abalos sísmicos não são apenas obras da natureza, sem explicação, sem ter a quem culpar. A população desse universo culpa muito os orógenes, são as pessoas que têm essa conexão com a Terra, que conseguem sensar a Terra e criar abalos, ou, por exemplo, entrar fundo na Terra e sentir o que está acontecendo em um determinado lugar, de sensar pessoas, sensar o que elas estão sentindo também, de conseguir provocar uma erupção ou de provocar um terremoto. Essas pessoas são as culpadas, geralmente pela população geral, do que está acontecendo. Então elas são muito caçadas, elas são muito procuradas para que elas possam ser controladas e também usadas para tentar impedir os abalos de acontecer. O fulcro é como se fosse uma escola militar. As crianças orógenes vão para lá, elas abdicam de qualquer vida normal para servir ao fulcro, servir a essas pessoas que desprezam, odeiam elas, culpam elas por tudo, mas elas vão lá para servir essas pessoas e garantir que uma quinta estação não ocorra, tentar evitar, diminuir efeitos. E lá elas passam por um tudo, né? Elas são ensinadas a controlar os poderes para elas não acabarem causando uma quinta estação por um descontrole emocional. Bom, já expliquei o que é a quietude, esse mundo em que elas vivem, já expliquei o que é uma quinta estação, esse momento de caos generalizado, e expliquei o que é a orogenia, né? O poder que algumas pessoas desse mundo têm sobre a Terra, tanto de causar o caos, o desastre, quanto de controlar o caos e evitar o caos. Então a história começa aí com a Essun, no ápice de uma quinta estação, no culminar de uma quinta estação, descobrindo que o filho dela foi assassinado. O filho dela é um bebezinho, foi assassinado pelo marido dela. E a filha mais velha foi sequestrada, levada embora pelo pai. Porque, como vocês podem imaginar, ele descobriu que o filho era um orógene e que a mulher estava escondendo ser uma orógene selvagem, né? Uma orógene que não era treinada pelo fulcro, vivendo com ele normalmente. As crianças nessa história é muito comum que elas comecem a explorar a orogenia muito cedo e dar sinais muito cedo de que elas são orógenes, porque o poder está muito ligado com as emoções. Então, se uma criança fica muito nervosa, é possível que ela, sei lá, acabe fazendo com que um vulcão entre em erupção ou causando um terremoto. E isso é o que as pessoas no fulcro dizem que querem evitar, né? Que elas querem evitar que esses desastres aconteçam, trazendo aí uma certa ordem, compostura, um controle emocional maior para as pessoas que vão viver no fulcro. A história da Essun, então, tá muito pautada nessa vingança. Ela quer muito encontrar a filha e ir atrás do marido para matar ele, pelo que ele fez com o filhinho deles. Mas é importante falar que essa não é apenas uma história de vingança. A gente segue também outras 2 personagens e a própria história da Essun vai muito além da vingança dela com o marido. É apenas o estopim mesmo de toda a situação. A Sayanite, que é a segunda personagem que a gente segue,
é uma jovem adulta formada pelo fulcro, viveu no fulcro a vida inteira e dá para ver o quanto as cicatrizes, né, dessa criação afetam ela. E ela tá numa missão que ela não entende muito bem, para ir para uma outra cidade e interagir com um obelisco. Porque nesse mundo, além dos desastres naturais, existem obeliscos no céu. Cada obelisco é como se fosse uma pedra gigantesca de diferentes cores, possivelmente de diferentes pedras, né? Que flutuam e ninguém sabe por quê. Parecem, tipo, restos, ruínas de uma civilização anterior. Ninguém sabe por que elas estão ali, o que elas fazem, se elas têm alguma relação com a quinta estação ou não. E a Cyanide e o mentor dela estão indo numa missão para tentar entender mais sobre os obeliscos. Mas ninguém conta pra ela nada, ela não sabe o que tá acontecendo. É realmente, assim, um grande mistério. E por último, a gente acompanha a Damaya. É uma criança que foi descoberta e renegada pela família. Ela é entregada pela família pro fulcro e ela é entregue a um guardião. Os guardiões são pessoas... Bom, não sei se dá pra chamar eles de pessoas exatamente, mas eles são uma ordem de pessoas que controlam o fulcro. Eles também têm, de certa forma, poderes sobre a Terra, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Eles são as pessoas encarregadas de controlar os orógenes, de garantir que eles não vão sair da linha, de que eles não vão destruir coisas. Eles são muito perigosos, são figuras misteriosas aí que durante a trilogia inteira a gente vai estar tentando entender mais sobre. E a Damaya é entregue para um guardião para ser levada pro fulcro. Então a gente acompanha essas três histórias. Essun tentando vingar o filho dela, buscando a filha atrás do marido. Cyanide em uma missão que ela não entende para saber mais sobre os obeliscos, e Damaya sendo enviada ao fulcro para começar aí uma vida de servidão às pessoas que odeiam ela mais que tudo, sendo abandonada pela própria família. Com isso, eu acabei já contando para vocês sobre o mundo, sobre a magia e sobre o enredo. Se eu falar alguma coisa a mais, eu já vou estar entregando muita coisa do que o primeiro livro se propõe a fazer. Eu queria também comentar uma coisa muito específica sobre a narração do livro, principalmente nas partes da Essun, que pode ser que irrite algumas pessoas. Eu pessoalmente não me irritei e eu me acostumei até que rápido, que é, a parte de Essun é contada em segunda pessoa. Então a gente não lê assim, Essun fez tal coisa, ou eu fiz tal coisa, a gente leu, você fez tal coisa. E isso eu sei que pode incomodar algumas pessoas, pode demorar pra se acostumar. Depois do estranhamento inicial, achei normal. Foi bem fácil de continuar lendo, e eu fiquei muito curioso para entender por quê, né? Isso virou um grande mistério na minha cabeça. Por que os capítulos da Essun, especificamente, são contados em segunda pessoa dessa maneira? Você, você, você. E isso vai se desenrolando de uma forma muito interessante. Outro ponto muito legal sobre essa trilogia, falando um pouco dos personagens, é que são pessoas comuns, colocadas em situações de sobrevivência, situações extremas, em que elas são obrigadas a fazer escolhas, muitas vezes escolhas terríveis. É um mundo cheio de preconceitos. Assim, tudo que os orógenes sofrem não tá escrito. Quer dizer, tá escrito, mas é muito forte e é claramente uma analogia ao racismo do nosso mundo, uma analogia à escravidão. Mas eu também queria comentar sobre a beleza que há nesse mundo, porque esse é um mundo cheio de representatividade. A gente tem personagens de diferentes sexualidades, a gente tem personagens trans, o que eu achei muito legal, a gente tem representatividade de poliamor, e falando agora também um pouco do romance, esse livro tem romance, apesar de ser aí um setting tão obscuro, tão cruel. A gente tem amor nesse livro, um romance, inclusive, muito bom, que me deixou muito engajado, e que, de certa forma, eu não sei se ele é exatamente um Enemies to Lovers, mas ele tem uma vibe meio Enemies to Lovers que é muito legal de se acompanhar. Falando um pouco sobre a ação no livro, que às vezes é uma coisa que preocupa as pessoas que leem fantasia, sobre ler cenas de ação e às vezes não conseguir entender. Na minha opinião, as cenas de luta aqui, elas são super imersivas, dá pra entender tudo o que tá acontecendo, acompanhar. Inclusive, a descrição dos poderes, a descrição da orogenia é uma das minhas coisas favoritas. Porque no início, assim, a gente tem uma explicação mais básica sobre como funciona, mas vai entrando conforme os livros vão passando de uma maneira, a gente vai entendendo até onde vão esses poderes, e é uma coisa de louco, assim, é realmente muito imersivo, você se sente dentro da Terra com eles, penetrando a Terra, penetrando o magma, sei lá, o núcleo terrestre, é tudo muito visual e muito legal de ler. Falando rapidinho sobre o livro 2 e o livro 3, o livro 2 é O Portão do Obelisco e o livro 3 O Céu de Pedra, eu não vou falar sobre o enredo deles,
né, que é pra não dar spoiler do livro 1, mas eu posso falar se eles seguem tão bons quanto o primeiro, que foi o meu livro favorito da série, se despenca um pouco a qualidade ou não, se é uma série que você pode ler 1, 2 e 3 direto e sentir que foi uma boa escolha, ou se as coisas vão capengando aí no meio do caminho. Olha, o livro 2, ele sofre um pouquinho com o ritmo, mas ele expande muito o nosso conhecimento do mundo, o nosso conhecimento da orogenia, como eu comentei, e é um livro de muitas revelações. Por isso, eu até perdoo um pouco o ritmo dele ser mais esquisitinho, e ainda assim foi um livro que eu dei 4 estrelas e meia. Ah, eu acho que eu não comentei. Pra Quinta Estação, o livro 1, eu dei 5 estrelas, gostei demais. E pro livro 2, 4 estrelas e meia, pela essa questão do ritmo. Já o livro 3 é uma conclusão épica, ele fecha a série com uma chave de ouro, realmente. Tem umas das cenas mais marcantes e mais envolventes dos livros, mais trágicas também. A série é uma história só, não é como se o livro 1 tivesse uma história, o livro 2 uma outra história, o livro 3 uma outra história, é uma história só. Então aqui a gente tem de fato a conclusão e ela vale muito a pena, ela tem muito payoff, assim, você tem muito impacto de ter acompanhado tudo e é muito satisfatório. Essa série virou a minha série favorita por ser uma fantasia incomum, né? Por ter aí um mundo tão diferente, mais parecido com um mundo de distopia do que de fantasia, por ter um sistema de magia também muito diferente e muito complexo, assim, de você poder entrar cada vez mais em camadas e entendendo novos aspectos dele, sem se tornar confuso, por ter personagens muito reais. Muitas coisas que eu li ali, eu fiquei lembrando da época da pandemia. Ai, minha gata derrubou o celular, mas tá tudo bem, já tá aqui de volta. Não vai derrubar de novo, sai daí. Você quer que eu te pegue no colo? Vem cá, eu te pego no colo. Pronto. Tive que pegar lá no colo, ela tá causando demais, mas enfim, continuando. Muitas coisas que aconteciam, eu lembrava da pandemia, de como algumas pessoas agiam. Eu pensava no preconceito que a gente vê todos os dias, eu pensava no racismo, na nossa história tão extensa aí de escravidão. O livro fala bastante sobre todos esses aspectos, puxa muito, é um livro sofrido, de você entrar em contato com muitas das situações que estão ali e saber que são coisas que não são de fantasia, são coisas que ocorrem todos os dias, mas que não ficou nada forçado. Foi feito realmente com bastante delicadeza, entendendo os contornos da história, o que cabia, o que não cabia de trazer. É uma série que eu não posso dizer que eu recomendo pra todo mundo, por algumas questões, né, como eu já comentei, e vou listar aqui rapidinho, só pra vocês terem um resumo bem grande de porque talvez esse livro não possa ser pra você. A começar pelas partes da segunda pessoa, nos trechos da Issun. Se isso te incomoda, ler você fez tal coisa, você não sei o que, você não sei o que lá, pode ser que te incomode. Por ser um mundo de fantasia mais sombrio, com mais cara de distopia, pode ser que algumas pessoas não gostem. Por ter personagens bem multifacetados, vão fazer escolhas horríveis, que vão fazer coisas não muito legais. Pode ser que você não goste, principalmente se você só lê Young Adult, tá acostumado com os personagens sendo mais bonzinhos ou malzinhos. Aqui a gente vai ter de um tudo, vai ter personagem bom fazendo coisas ruins, vai ter personagem ruim fazendo coisas boas. Se você tem dificuldade com isso, talvez você não goste. Por último, por ser um mundo complexo, com muitos nomes pra aprender, com muitos personagens, com muita história de coisas passadas que aconteceram, pode ser que você não goste por causa disso também. Além dos capítulos intercalando com cada uma das perspectivas, a gente também tem trechos como se fossem conhecimentos antigos que são passados de estação em estação, dando um pouco mais detalhe de estações que já aconteceram, de coisas que aconteceram no passado. Isso pode confundir algumas pessoas de achar que, ai meu Deus, eu tenho que decorar o que tá sendo falado aqui, muita coisa pra ter na mente, muita coisa que eu preciso lembrar, mas não necessariamente. São trechos legais de ler, mas não é nada que, se você esquecer, você vai estar perdendo alguma parte muito importante da história, você vai estar deixando de entender algo por conta disso. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Tentei trazer todos os pontos aqui que eu acho importantes para você tomar sua decisão, se você vai querer ler a trilogia da Terra Partida ou não. Eu pessoalmente amo, todos os livros têm mais de 4 estrelas pra mim, e tô muito ansioso pra ler mais coisas da N.K. Jemisin. Eu tenho aqui o próximo livro dela que eu tenho, é Nós Somos a Cidade, que acho que é mais uma fantasia urbana, e eu também quero ler muito a nova série dela, se eu não me engano se chama Lua de Sangue, que é com mitologia egípcia. Então assim, eu tô muito ansioso pra ler mais N.K. Jemisin, ela virou uma das minhas autoras favoritas da vida. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você não é inscrito, e se você talvez não gostaria de ler esse livro, mas pensou em alguém que poderia gostar de ler, compartilha com seus amigos
que vai estar me ajudando muito a crescer o canal. Todas essas ações podem parecer insignificantes, mas ajudam bastante a gente a ter mais engajamento e crescer no YouTube. Eu, como tô bem no início, vou agradecer bastante. E por fim, se você se interessou e quer comprar os livros para ler também, você pode usar o meu link da Amazon. Eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada além por isso. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Meu Deus, que sofrimento!